Fala comigo, tropa. Vamos para as nossas dicas, palpites e análises para os jogos do dia 27 de março de 2025. A nossa quinta-feira de final do Paulistão. Bom, tropa, quinto amanhã. Cara, Brasil. Quero falar de Brasil, não. Seguinte, amanhã a gente tem 3 joguinhos, mas 3 joguinhos bastante interessantes. Eu não quero nem conversa, já vamos falar. 5 horas da tarde eu tenho Barcelona contra o Osasuna. Se eu não me engano, isso aqui é um jogo atrasado, tá? Eu não lembro o motivo. Mas então, vamos lá. Barcelona para ganhar, cara. Aqui não tem muito para onde correr, não. Talvez o Rafinha não jogue, particularmente eu não sei, né? Porque o Rafinha jogou ontem à noite pela seleção, vai ter que viajar. Será que chega? Mas independente do Rafinha jogar ou não, né? Os outros estarão presentes, porque estavam na Euro e, ali para a Europa e tal é mais tranquilo, né? O Rafinha que vai fazer um voo longo aí, não sei se ele estará disponível, mas tu tem Lamine Yamal, tu tem Lewandowski, tu tem Dani Olmo, tu tem Pedri, tu tem Gavi, então assim, tu tem um time, muito bom o suficiente para jogar dentro de casa e ganhar do Osasuna. Se a gente olhar aqui a classificação, Barcelona é o líder, a mesma pontuação do Atlético de Madrid, mesma pontuação do Real Madrid, Barcelona ganhando esse jogo, abre 3 pontos de diferença aí, fica numa situação bem confortável, né, faltando 10 rodadas, e para ganhar do 14º, desculpa que eu tô fechadinho com a vitória do Barcelona, tá bom? Cotação baixa, mas é isso que a gente vai esperar mesmo, né, num confronto das atuais situações das equipes, e é isso, tá bom? Fechadinho com o nosso Barção da Massa. Também às 5 horas da tarde a gente tem aqui jogos da volta da Champions Feminina. Um jogo que me chamou a atenção é Chelsea contra Manchester City. O que acontece? O Manchester City ganhou o primeiro jogo por 2-0. Agora as meninas do Chelsea têm essa missão aí de tentar reverter esse placar. Particularmente, tá? Dentro da minha ignorância aqui no futebol feminino, o Chelsea eu considero um time melhor, né? Tem mais jogadoras aí de impacto. E é o seguinte, o Chelsea joga em casa e o Manchester City pode até perder por 1 gol de diferença que consegue essa classificação. Então, diante disso, eu gosto de 2 cenários. Primeiro cenário, gols. Já que o Chelsea precisa de pelo menos 2 para levar esse jogo para a prorrogação, eu gosto de um cenário de 2 golzinhos, tá? Quem quiser ir um pouquinho mais além, 3 gols dá para buscar, né? Ali um pouco mais na ousadia. Mas eu gosto desse cenário de 2 gols. Um outro cenário que eu gosto também é estar a favor do Chelsea. Já que o Manchester City pode jogar com o regulamento embaixo do braço, pode perder o jogo por 1 gol, né? Eu acredito que não vai se expor tanto e correr o risco ali de se abrir defensivamente, né? A tendência é que o Chelsea domine o jogo por jogar em casa, por precisar do resultado. Então eu gosto de um cenário aqui, ou uma vitória do Chelsea, ou se você quiser, e mais tranquilo também, empate anula, vai pagar em torno de 1,22 e tal, dá para você fazer numa duplinha também, tá bom? Então você vai estar, pelo menos para mim, muito bem servido a favor das meninas do Chelsea, que para mim vão ganhar o jogo. Não sei se o suficiente para classificar, mas para mim a total tendência aqui é delas ganharem. E como precisa de buscar gols, né? Gols aí também é uma excelente pedida. E para a gente fechar o nosso dia, vamos falar de final do Paulistão, né? Bem atrasada assim essa final, porque já final de semana a gente tem o rodada do Brasileirão. E, cara, jogaço de bola. Vou falar para vocês, jogaço de bola. O Corinthians fez algo que nem eu esperava, que era ganhar lá no... Já ia falar Parque Antártico, olha como eu sou antigo. Lá no Allianz Parque. Quem aí pegou? Tem algum seguidor meu que pegou a época do Parque Antártica, de ir lá? Pô, tá maluco. Pacaembu. Quem é corintiano? Bons tempos, hein? Vambora. Tropa, é um jogo que eu gosto de gols. É um jogo que tem tendência de ser aberto. Por mais que o primeiro jogo tenha sido apenas 1-0, a gente está falando de um jogo de volta. A gente está falando do Corinthians, que tem uma torcida excepcional, que vai empurrar o time. Eu tenho o Palmeiras, que é um time elenco, né? Um elenco completo, assim. O Palmeiras é um time melhor, um time que joga junto, já tem o mesmo treinador já há um tempo, e que vai para cima do Corinthians, precisa do resultado. Dito isso, para mim, tá? Também é um jogo que eu gosto de um cenário de 2 gols e tá pagando bem. Ó, 1,40 aqui, chega muito forte numa duplinha, você tá num clássico desse, assim, numa final, você tá exposto em gols, para mim é a melhor opção, principalmente porque eu tenho um time que já começa o jogo perdendo o título pro seu principal rival. E um outro cenário aqui, para quem é um pouquinho mais ousado, eu gosto desse ambas marcam. Cara, tá pagando muito bem, ó, tá pagando praticamente uma odd de 2, e é um cenário muito grande. Para mim, o Palmeiras tem totais condições
de fazer um gol no Corinthians, né, pelo time que tem. O Corinthians gosta de dar uma rateada aí, e o Corinthians pode aproveitar essa exposição que o Palmeiras vai ter, porque é um time que vai estar atrás do placar, né, começa atrás do placar, na verdade. Então esses ambas marcam para quem é um pouquinho mais ousado, é legal, porque é um cenário de gols que a gente deve ver aí, a gente deve ver numa final, tá bom? É basicamente isso, né? Não, Cris, pô, tu acha que... Cara, eu vou falar pra vocês, eu não vou entrar no Corinthians, porque o Corinthians não precisa ganhar, tá? A gente sabe como é time brasileiro, pô, regulamento embaixo do braço, o empate aqui pro Corinthians é uma goleada, vai estar ganhando o Campeonato Paulista em cima do seu principal rival, diante da sua torcida. Então, assim, eu não vou entrar num Corinthians que não precisa ganhar, tá? Apesar do Corinthians ter totais condições de ganhar. Eu também não vou comprar esse Palmeiras aqui, pô, com o Corinthians com o grande ataque que tem, o Palmeiras se expondo, pô, na casa do Corinthians é muito difícil jogar. Tá? Se eu fosse... Cris, escolhe alguma coisa aí. Pô, se eu fosse me envolver no mercado de resultados, eu me envolveria num dupla chance Palmeiras, porque o empate tu ganha com empate, e o Corinthians também ganha um título com empate. Seria coisa boa para todo mundo. Mas aqui eu só fecharia em gols mesmo, tá? De repente Cantos pro Palmeiras, que é um time muito forte em Cantos, é um time que precisa estar no ataque buscando resultado. E cartões, desculpa, cartão. Tua casa tem cartão, esse jogo aqui é um prato cheio. O Klaus já apitou o primeiro jogo, né? O Klaus gosta mais de segurar cartão. O árbitro não sendo o Klaus já é muito bom, tá? Então é isso, tropa. Fechamos nossos jogos aqui quinta-feira. Pô, que seja um dia muito bom pra gente, se Deus quiser. São poucos jogos, mas são jogos bem legais. Um Barcelona jogando em casa com o Sassuolo, um jogo de volta de Champions League, né? Com as meninas aí jogando bola pra caramba, precisando do resultado. E aqui uma final que promete. Essa final promete e com certeza é um bom jogo aí, ó. Chegou do trabalho, 9h30 da noite, pá... Corinthians e Palmeiras, pô, pega muito, hein? Então é isso, nos vemos amanhã, tamo junto, muita fé pra cima. Bom, tropa, pra amanhã uma duplinha pra gente. Primeiro jogo, vitória do Barcelona em casa contra o Sassuolo. E pra fechar, mais gol e meio entre Corinthians e Palmeiras. Essa é a nossa duplinha de total de 1,82 de odd, sempre bom para dobrar o nosso investimento ao próximo disso. E tamo junto, muita fé pra cima.